Boa noite, gata maravilhosa! Boa noite, meninos! Hoje estamos fazendo mais uma live e hoje vamos falar a respeito de emoções com emagrecimento, né? Você acha que tem a ver? Você acha que não tem nada a ver? Conte aí pra mim. Primeiro, eu quero agradecer a participação de todos vocês, Patrícia, Larissa, Patrícia Pereira, Ramos Damásio, Silvia Ferreira, Dina Patti, Luciana Obstetrícia. Boa noite para todo mundo. E na live de hoje, gente, essa semana eu tô fazendo uma série de lives, tá? Para discutirmos a respeito de emagrecimento e quais são os fatores que podem contribuir para favorecer o emagrecimento ou aqueles fatores que contribuem para, digamos, sabotar o seu emagrecimento, né? E hoje eu vou falar a respeito de um assunto que minha amiga Alessandra maravilhosa, Isa Marinho, boa noite, gata. E na live de hoje, o tema de hoje vai ser a respeito de emoções, tá? Deixa eu até fixar o tema aqui para que vocês possam saber qual é o tema da live. Vou botar assim, ó. Deixa eu fixar o tema aqui. Será que as suas emoções sabotam o seu emagrecimento? Vamos nessa, falar a respeito de emoções, de ansiedade, tristeza, né? O que é que tudo isso tem a ver com a alimentação, tá? Até porque a gente sabe que... Boa noite, Maria Eugênia, minha convidada aqui já chegou maravilhosa. Vamos convidar essa maravilhosa Maria Eugênia Vieira, tá, gente? Então, o que eu quero saber de vocês é o seguinte. Muitas mulheres, né, dizem assim, poxa, eu como pouco e mesmo assim eu não consigo emagrecer, né? Será que as emoções podem explicar isso? O que é que você acha? Conte pra mim. Manda esse aviãozinho para todas as mulheres que você acha que essa live vai ser importante. Porque aqui eu gosto de trazer conhecimento, porque eu acredito que quando a gente tem um conhecimento, a gente faz escolhas mais assertivas. Então é por isso que eu gosto de trazer temas aqui diferentes, temas que eu trabalho, né, na minha prática clínica, para que vocês tenham acesso a tudo isso. Muitas vezes a gente come porque a gente está ansiosa, muitas vezes a gente come porque a gente está passando por um transtorno de estresse pós-traumático, muitas vezes a gente come porque a gente teve uma perda de um ente querido, a gente come porque a gente está com algum problema, a gente não está dormindo direito. E dessa forma, tudo isso vai contribuir para que a gente aumente o nosso consumo alimentar, tá? Aí o que eu pergunto para vocês acham que as emoções podem explicar parte disso? Do fato da pessoa comer pouco e ela não conseguir emagrecer? Conta pra mim. Outra coisa, será que existe realmente uma ligação entre o cérebro, as emoções e a perda de peso? Me diga, gatíssima, e eu já vou te adiantando que existe, tá? E por que depois dos 35 anos parece que tudo fica mais difícil, né? Quem assistiu a live de segunda-feira, hoje eu tô na terceira live, eu falei a respeito de hormônios, tá? E, na verdade, a live de ontem eu falei a respeito de hormônios e a partir dos 35 anos, a gente sabe que os hormônios das mulheres começam a alterar. A gente começa a ter aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, queda da testosterona, estrogênio, progesterona, aumento também da insulina, que é um hormônio que contribui para aumentar o peso. Patrícia está perguntando, o que eu tenho percebido também é que agora na menopausa eu estou ganhando peso mesmo comendo pouco. Por que, minha gatíssima? Porque na menopausa você vai ter a queda, por exemplo, né, do estrogênio, a queda da progesterona e a queda desses hormônios contribuem para que você fique mais inchada, para que você perca massa magra, para que você aumente gordura corporal, principalmente na região abdominal. Faz com que também a sua insulina aumente, podendo ficar com quadro de resistência à insulina. Então, para a mulher acima de 35 anos, a gente tem que ter, como eu sempre falo com vocês, uma dieta hormonal. Eu preciso ter um olhar integrativo para aquela paciente. Eu preciso entender quais são as emoções que aquela paciente está passando e entender que os hormônios dela estão desregulados. Então, fazer uma dieta de emagrecimento para uma mulher acima de 35 anos é completamente diferente de fazer uma dieta para uma mulher de 20 anos. Porque eu preciso colocar outras coisas em pauta. Eu preciso colocar os hormônios, eu preciso colocar qual é o estado que ela está passando. Ela está passando por algum problema? Tá ansiosa, tá estressada? Porque a mulher, a partir dos 35 anos, ela já tem outras questões, né? Ela trabalha, ela tem família, muitas vezes tem filho, é marido, é pet.
é empresa para cuidar, muitas vezes é empresária, tem que lidar com muitos problemas. Então, tudo isso vai modulando os nossos hormônios, né? Aumentando o cortisol, reduzindo a testosterona, a progesterona, e dessa forma isso contribui para o ganho de peso, tá? E para essa live maravilhosa, eu vou chamar minha convidada, que primeiramente é minha amiga, tá? De muitos anos. Se eu tenho quase 20 anos de formado, eu conheço Maria Eugênia há pelo menos 15 anos, né? Já trabalhei com ela há um tempinho atrás na clínica dela, tá? Ela também cuida de mim, né? Maria Eugênia é maravilhosa. Ela é uma fisioterapeuta integrativa, tá? Ela tem diversos tratamentos. Ela faz terapia neural, ela faz microfisioterapia, trabalha com leitura biológica, também conhecido como medicina germânica. Então, eu trouxe a Maria Eugênia porque ela é uma profissional de excelência para falar com a gente a respeito de emoções, nervo vago, que é o nervo que conecta o cérebro com o nosso intestino, e falar a respeito de emagrecimento, tá? Então, vou chamar a Maria Eugênia aqui para esta live maravilhosa. Cadê Maria Eugênia, minha gente? Aqui. E vou pedir, né, para que Maria Eugênia se apresente. Boa noite, minha amiga maravilhosa! Boa noite, Tâmara, meu amor. Quanto tempo, hein, que a gente não se encontra? Não é, menina? Não é? Se já tem, acho que tem mais. Vai fazer um ano, né, amiga? Já tô com muitas saudades, É, viu? né? Só Vamos pelo matar essas WhatsApp saudades, e pelo querida. Instagram. Vamos matar essas saudades, porque só falar, a gente se fala pelo Instagram, porque a gente faz live, a gente faz encontros online, mas presencialmente nunca mais eu vi a bonita, né? Então Nunca vamos mais. nos encontrar, minha filha, né? Porque é o que eu digo, ó, se Deus me deu uma segunda chance de viver, minha filha, eu quero aproveitar tudo agora, viu, minha filha? Quero aproveitar. Exatamente. Vamos Isso, nessa. exatamente. E nada Mas melhor do que a gente falar a respeito do sistema nervoso autônomo, não é? perfeito. Gente, outra coisa, a Maria Eugênia, ela é referência, tá certo? Em nervo vago, viu, gata? Falou em nervo vago, é com Maria Eugênia. E É a daqui a pouco doutora Nervo vocês... Vago. Exatamente, daqui a pouco vocês vão saber o que é o tal desse nervo vago, tá? Mas, Eugênia, me conte primeiro, amiga, quais são as suas especialidades? Onde é que você está trabalhando para que as pessoas possam te conhecer? Conta aí pra gente, minha gatíssima. Você falou, já deu um leve preâmbulo a respeito de mim, agradeço, viu, por todos esses elogios. E aí, gente, eu sou fisioterapeuta há 23 anos, né? Tamara já tem 20, né? Eu tenho 23 anos de fisioterapia e eu trabalho de forma integrativa. Sou fisioterapeuta integrativa, atuo integrando corpo, mente e energia, né? E o nervo vago, ele faz parte dessa integração entre o corpo e a mente. Não tem como a gente excluir o sistema nervoso autônomo, representado pelo nervo vago, que é o principal ator, sempre eu falo isso, dessa história toda de nossa vida, porque ele funciona de forma automática, para tudo. E aí eu trabalho com terapia neural, como ela falou, microfisioterapia, ozonioterapia e osteopatia. Então, eu sou osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid, sou pós-graduada em terapia neural, faço microfisioterapia, fiz todas as especializações e a parte de ozonioterapia, mas tudo integrando corpo e mente, porque trabalho com dor crônica, trabalho com emagrecimento através na verdade, dessa integração, né? Porque o resultado final é a desinflamação e o emagrecimento através das práticas que eu aplico. Trabalho com toda essa parte de inflamação e trabalho com a parte também da mente, né? Das doenças da mente agora, atualmente, ansiedade, depressão, né? Tudo isso que pânico, crise de pânico, doenças autoimunes. Então, tudo isso, por quê? Eu sou especialista em cada uma dessas doenças? Não, é porque eu sou especialista no sistema nervoso autônomo que media tudo isso. Então, Amiga, sistema nervoso autônomo é o que mesmo? É aquele sistema nervoso, tipo assim, ó. A gente respira, a gente não pensa para respirar, né? A gente simplesmente isso, respira. O nosso exatamente. coração bate, a gente não fica pensando que o nosso coração Isso, vai bater. Ele simplesmente bate. Então, o sistema exatamente. nervoso autônomo é o quê? Conte aí pra gente, minha gatíssima. O sistema nervoso autônomo é o sistema que funciona independentemente da nossa vontade. É o sistema de forma automática. Então, na verdade, mesmo sem você pensar, você está respirando, seu coração está batendo, suas vísceras estão fazendo todo o processo de digestão, tudo está acontecendo independente da sua vontade. Se você, por exemplo, tem um paciente que está, Deus me livre e guarde, acamado na UTI e está com aparelhos ali,
o organismo dele, ele continua fazendo cocô, né? O coração dele continua batendo. Muitas vezes a respiração não está adequada porque está com o aparelho ali, mas as outras funções, independentemente da vontade dele, estão funcionando, está funcionando. Então, o sistema nervoso autônomo é uma parte do sistema nervoso geral. Ele se conecta com o sistema nervoso central, que é o hipotálamo, através do nervo vago, certo? Então, na verdade, o que você pensa, você sente através do sistema nervoso autônomo. Por isso que as emoções, elas são a linguagem do sistema nervoso autônomo, certo? Então, ou seja, tudo que você pensa automaticamente gera uma emoção, carrega uma emoção com isso. Se eu penso numa coisa de tristeza, fiquei triste. E essa tristeza, ela vamos dizer assim, expressada no corpo através do sistema nervoso autônomo, certo? Então, tudo que você vivenciou, mesmo antes de você nascer, o sistema nervoso autônomo ele guarda, porque ele é também a mente subconsciente ou inconsciente. Perfeito. Entendeu? Então, vendo, né, que o negócio é profundo, né? É, Então, Eugênia, você já falou pra gente, né, do que é nervo vago. A função do nervo vago, então, no nosso organismo é justamente fazer com que a gente tenha as nossas funções do corpo sem que a gente pense, porque tem coisas que dependem da gente, coisas que não dependem. Então, a função dele é basicamente, digamos, fazer as coisas que a gente não precisa pensar, não precisa não. raciocinar, não precisa. Eu vou explicar melhor. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é da luta ou da fuga, que é justamente o sistema nervoso da sobrevivência, do alerta, que é o que a maior parte das pessoas está, né, hoje em dia, Atualmente. atualmente. Principalmente, então, é o sistema nervoso do estresse. O estresse ele pode ser físico, químico ou emocional. Só que o emocional, a ciência já mostrou que é o principal e o mais danoso para a nossa saúde. Então, se você está o tempo inteiro no sistema nervoso autônomo simpático, que é esse da sobrevivência, o seu nervo vago ele está hipoativado. Ele não está funcionando bem, porque o sistema nervoso parasimpático, que é o outro, o contrário, mais complementar ao simpático, ele tem o principal ator, o nervo vago, que é do relaxamento, da digestão, da reparação, da calma, do repouso. Ou seja, o nervo vago precisa existir para tirar nosso corpo do estresse, da sobrevivência. Aí eu vou dar um exemplo bem claro para vocês que estão me assistindo aí. Imagine você o tempo inteiro correndo de um animal, de um predador. Hoje em dia, o predador da gente é o quê? São as contas, trabalho, às vezes um colega, às vezes um marido, às vezes uma esposa, a situação dentro de casa, dos filhos. Você mesmo falou aí antes. Mulheres de 30 anos, ou seja, nós temos muitas responsabilidades, não é? Casa, trabalho, marido, contas a pagar, tudo isso faz parte do predador atualmente. Então, quando você está correndo de um predador, fugindo de um predador, você não vai parar nem para ir ao banheiro, ou seja, sua função digestiva fica inadequada. Você não vai parar para reproduzir, você não tem vontade de, não tem libido. Aí os hormônios. Você não vai parar para dormir, porque senão o predador te pega. Você não vai ficar com a musculatura relaxada, vai viver com dor crônica. Por quê? Porque você precisa correr para fugir desse predador. Você vai ficar também com um metabolismo lento. Por quê? Porque tudo, a glicose, o sangue com açúcar, está indo tudo para as suas extremidades, quando você está correndo. Então, para você pensar também, para o cérebro, para você pensar melhor para qual é a saída que você vai ter. Então, por isso que há essa alteração toda na questão do açúcar, né, do sangue. Por isso que há a questão toda do cortisol. Você vive com cortisol alto, por quê? Porque você não descansa, você está com seu parasimpático, com seu nervo vago, com baixo tônus. Você tem que estimular o nervo vago. Então, o nervo vago é isso. É o principal motor, 75% ele faz parte do parasimpático, que é para você ter
um equilíbrio nas suas funções. Para você fazer tudo direitinho, para você dormir, para você ter libido, para você melhorar os hormônios, para você melhorar as dores crônicas, para você melhorar a sua diabetes, para você melhorar a sua doença autoimune, para você melhorar a sua obesidade, para tudo, entendeu? Entendi. E amiga, vem cá, qual é a relação do nervo vago e o excesso de peso? Seria, digamos assim, quando esse nervo vago está hipoativo, né? Isso, Quando o sistema nervoso simpático ele está, digamos assim, mais atuante, a gente está em isso, torcuro o tempo todo, que a gente tem isso, sempre a conta para pagar, tem a internet que está lenta, é o isso. engarrafamento. Então, tudo isso hoje é o leão, né? O leão de É, antigamente, do tempo das isso. cavernas, hoje é isso aí, né? Exatamente. Mas, porém, todavia, tipo, aí você está perguntando a relação. Porque quando você está com o nervo vago hipoativado ou inativado, porque tem gente que tem ele completamente inativado, e a gente faz testes para ver como é que tá, né? Você aumenta a grelina, né? E diminui a leptina. Ou seja, você fica com mais fome, né? O tempo inteiro você quer atacar a comida, entendeu? Mesmo que você não esteja com fome. Por quê? Porque você tá ali com aquele gatilho da ansiedade porque não fez tal coisa, porque tem uma conta batendo na porta, porque você está preso no passado. Aí eu já chamo para uma outra área que não vai ser aqui tema da nossa live, que é justamente a física quântica. Mas é isso. Se você está preso no passado, porque nosso sistema nervoso central é uma repetição do passado, nosso cérebro, o nosso sistema nervoso autônomo continua funcionando automaticamente programado naquela programação. É igual um computador que está com vírus, Sim, entendeu? Aí você entendi. fica com o corpo o tempo inteiro em sobrevivência. Entendi. Então, amiga, é por isso que o nervo vago desregulado, ele pode aumentar a vontade de comer doce? Isso, exatamente. Porque você precisa o quê? De serotonina. Você está triste. Você está, tipo, passando alguma situação que está te deixando baixo astral, né? Então aí você vai comer ou carboidrato, que vai virar açúcar, ou então algum doce, justamente porque há uma alteração na sua microbiota intestinal. Se o nervo vago ele conecta cérebro e intestino, que aí é o eixo intestino-cérebro, e 80% das informações, meu amigo, vão do intestino para o cérebro e 20% do cérebro para o intestino. Imagine, a gente pensa, 20% já estraga o nosso corpo inteiro. Imagine, é por Imagine. isso que eu digo que a gente precisa comer, minha gente, alimentos, na grande maioria das vezes, digamos assim, 80%, alimentos saudáveis, né? Para que a gente possa ter a nossa flora intestinal, que é a Isso, microbiota adequada, para que você isso. possa, digamos assim, regular melhor o seu nervo vago. E dessa Porque tem tudo forma, a ver. você não ficar, né, tipo assim, com muita vontade de comer doce, não ficar nessa ansiedade. Porque muitas vezes, quando você está com vontade de comer doce, eu digo assim de forma exagerada, é porque você não está produzindo serotonina de forma adequada no seu intestino. Isso, E cerca de exatamente. 80% da serotonina, ela é produzida no nosso Nos intestino, não é no intestinos. cérebro, Exatamente, né? exatamente. Isso é super Então, importante falar. então é isso, por isso que também tem que vigiar os pensamentos. Porque quando você está com a mente ruim, quando você só está pensando no negativo, você vai estimular o quê? Neurotransmissores, que são moléculas da emoção, que vão ser correspondentes àquele pensamento e que vão fazer estragos no seu corpo ou não, certo? Pensou alegria, estimula mais serotonina, mais dopamina, mais, né? Acetilcolina, que é o neurotransmissor do relaxamento, mas pensou ruim, já tudo ao contrário. Então, o nervo vago é que faz essa mediação, porque em 2011, um pesquisador, um neurocientista chamado Stephen Porges, ele descobriu que o nervo vago não é um nervo somente que conecta pontos, não. E ele é vago porque ele conecta muitos pontos no nosso corpo. Ele vai vagueando pelo nosso corpo, saindo daqui até o intestino, entendeu? E lá no intestino ele se junta com outro plexo, chamado plexo sacral, para pegar a parte do sigmoide e do cólon descendente. Então ele pega todas as vísceras, todos os órgãos e vísceras principais. Então por isso que quando você está com ele desregulado, acontece tanta doença, acontece tanto problema. E esse neurocientista, em 2011, ele descobriu que ele é responsável pelo nosso comportamento. Ele é responsável pela parte psicológica e emocional. Então, há um ramo dele, que é o ramo ventral, vago ventral, que nos remete à segurança.
Então a gente está seguro quando a gente está com pessoas que a gente gosta, quando a gente está fazendo o que a gente gosta, quando a gente está com a natureza, quando a gente está num ambiente que não seja tóxico. Então, quando você está assim, seguro, o seu corpo ele começa a se regenerar. Então, isso tem tudo a ver com emagrecimento. O emagrecimento saudável não é só você comer saudável. É você permitir que o seu corpo ele esteja se sentindo em segurança para que ele possa metabolizar de forma saudável, para que seus hormônios estejam equilibrados. Porque o nosso corpo é uma farmácia interna e é toda mediada pelo sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso central, porque o hipotálamo é o pensamento, né? É aquilo que comanda, é o maestro. E o nervo vago é o maestro do corpo. Então um fica em comunicação com o outro. Mente e corpo, nervo vago no meio. Perfeito, amiga. Então é por isso que quando, por exemplo, a gente tem um problema no trabalho, ou então convive com pessoas, não vou dizer difíceis, né? Vou dizer pessoas desafiadoras, né? Desafiadoras, é. Pessoas desafiadoras que nos desafiam a ser cada dia melhor, né? Sim, Quando a gente tem, sei lá, um relacionamento que não tá tão interessante com o filho, ou com o marido, ou com alguém, né? Sei lá, com mãe, com pai, enfim, com sim, alguém próximo. Isso dificulta também o emagrecimento? com certeza. Dificulta não é só o emagrecimento, não. Dificulta a vida inteira. A vida toda. Exatamente, porque na verdade você Todos vai os estar pilares. sempre ativando mais, né? Eu digo assim, o sistema O nervoso simpático. Aí o simpático. sistema nervoso, tipo assim, parasimpático, o nervo vago, ele fica lá mais quietinho, Com mais mais o hipoativo. tônus vagal mais baixo. E aí Entendi. você Dessa perde forma, aumenta o cortisol, né? Aumenta o hormônio de isso, estresse, aí a gente começa a ficar mais isso, retida, com mais, isso. digamos, retenção de líquido, mais E aquela, inchada. aquela barriguinha mais saliente, porque aquela barriguinha maiorzinha ali é acúmulo de cortisol. Aí você começa a dormir Isso. mal, aí você dorme mal, aí acaba que você fica mais ansioso, fica com dor no corpo, e aí começa a comer mal. Aí é uma bola de neve. E aí quando Fica você com mais começa a vontade de regular. comer pizza, alimentos palatáveis, né? Pizza, Isso, hambúrguer, essas coisas. isso. E Perfeito. comer o tempo inteiro também. Exatamente. E como são alimentos mais calóricos, né? Muitas vezes alimentos que alteram muito a nossa microbiota, nossa flora intestinal. Então, por Sim, isso que o estresse ou você conviver com pessoas ou em ambientes que não são agradáveis para você também engorda, né? Então, é o que eu digo, exatamente. as nossas emoções, elas também contribuem para que a gente engorde, para que a gente aumente o peso. Então, é por isso que eu Demais. sempre digo, quando a gente vai partir para o processo de emagrecimento, a gente precisa saber como é que tá, né, a relação dessa pessoa com o trabalho, com a família, porque Sim, até o tipo de dieta que a gente vai passar para a pessoa, gente, é determinado pelo momento que a pessoa está passando, né? Não tem como a gente exatamente. fazer uma dieta, digamos, sei lá, uma dieta cetogênica numa pessoa que tá, tipo, super estressada, né? Passando por um momento Isso. difícil na vida. Não tem como, né? Fazer dieta restritiva com uma pessoa E dessa, né? fazer E fazer um Exatamente. trabalho combinado, né, amiga? Da mesma forma, eu, por exemplo, que trabalho com essa parte toda do nervo vago, eu passo para você aquele paciente que você vai colocar uma dieta que seja tanto com baixo FODMAPs quanto menos histamínica, porque tudo isso estimula negativamente o nervo vago também, né? Exatamente, gente. O que é, minha gente? Alimentos, digamos assim, ó, ricos em food maps. Food maps são carboidratos que fermentam. Então, por exemplo, ó, você que fica se entupindo aí de produtos diet, né? Tipo barrinha de proteína, várias coisas aí, cheio de xilitol, por exemplo, que é um adoçante que é altamente rico em food maps, ou seja, que fermenta, que dá distensão abdominal, né? Isso também vai contribuir para o seu nervo vago ficar mais hipoativo, né? Sim. Então, por isso que a gente sempre fala que Inclu você preferir os alimentos mais naturais, gente, tudo que a natureza nos deu, é muito isso. melhor do que você ficar se entupindo de produto industrializado, né, amiga? De alimentos ultraprocessados, né? Você acabou de falar aí agora curso Reset Nervo Vago, que eu falo, na verdade, sobre todas as coisas que atrapalham o funcionamento adequado do nervo vago. E uma das coisas é essa, esses alimentos super, tipo, dietéticos, coisas que você desembale muito. Você tem que comer alimentos que a gente arranque da terra, que a gente desembale menos, que sejam mais verdes, comer mais verduras, né? Você também não pode estar comendo o tempo inteiro coisa de caixinha, coisa com açúcar adicionado. Nada disso, porque tudo isso acaba com o seu intestino, com sua microbiota intestinal, e aí acaba que o seu nervo vago fica também super prejudicado. E, amiga, vem cá, me conte uma coisa. Você falou do seu programa Reset Nervo Vago. É um programa online? Como é que ele é?
Na verdade, assim, a gente começa com o desafio Reset Nervo Vago, né? Que são uma série de 7 dias de exercícios práticos, fáceis, para você começar a estimular o nervo vago, para você entrar nesse mundo, né? Porque, na verdade, as pessoas acham que fazer um exercício um dia, não sei se isso acontece com você, um exercício um dia para estimular o seu sistema nervoso já basta e você vai ficar boa, né? Porque infelizmente o nosso mundo ocidental ele tá muito assim em cima daquela coisa do remédio, né? De remediar. Você toma um remédio para melhorar a dor e aí quando você passa para poder estimular a capacidade natural do corpo de se auto preservar, de se autocurar, aí as pessoas querem uma coisa, uma fórmula mágica. Então, começa com um desafio de 7 dias, aí depois tem o stretching para o nervo vago, que são 10 dias de exercícios para poder liberar o trajeto do nervo vago, porque se você tem um pescoço duro, um diafragma, que é o músculo principal da respiração, tenso, qualquer parte do corpo onde o nervo vago esteja passando, se está tenso, se está com algum mau funcionamento, aí você não consegue estimular ele direito também. Então já tem os stretches. E depois desse tem o reset, que é o pacotão, que na verdade eu vou explicar mais aprofundadamente para que o nervo vago serve, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, o que que atrapalha, e vai ter também os exercícios. É tudo online. Massa. E, amiga, então, tudo isso, gente, vocês vão encontrar no Instagram de Maria Eugênia. Amiga, repita seu Instagram aí pra galera ver, pra galera te seguir, minha filha. É, @DRA Maria Eugênia Vieira. Lá no link da bio já tem os dois cursos, que é o Desafio Reset Nervo Vago e o Stretching para o Nervo Vago, que é pela Hotmart, né? Só clicar e foi lá para a Hotmart. O terceiro, que é o mais completo, eu estou acabando de editar ainda, para depois disponibilizar lá no link da bio. Top, amiga, perfeito. E me conte uma coisa, amiga, como é que a fisioterapia integrativa pode ajudar aquelas pessoas que querem emagrecer? Como é? Você perguntou o quê? Como é que a Como é que a fisioterapia... fisioterapia integrativa, né, Sim, pode ajudar as pessoas que querem emagrecer? Você just- ajuda como? Você estimula o nervo vago, fazendo os isso. exercícios? Isso. Justamente assim, presencialmente eu faço uma junção com a terapia neural, que é uma terapia específica para o sistema nervoso autônomo, para equilibrar o nervo vago. E aí eu faço associado à osteopatia. Eu acabei de falar há poucos instantes que eu preciso liberar o trajeto, né? Então eu libero o trajeto do nervo vago, faço manobras para estimular o nervo vago com a osteopatia e com a terapia neural eu coloco a procaína, né? Que é a substância que a gente utiliza na terapia neural para reequilibrar os pontos de acordo com a anamnese. Tudo a gente faz uma anamnese, que é uma entrevistazinha antes, para eu saber o que o paciente está sentindo, qual é a queixa e o que ele quer de objetivo, né, naquela Entendi. sessão. Então, tem queixas de pessoas que querem emagrecer, tem pessoas que querem melhorar de ansiedade, porque quando a gente está ansioso, a gente acaba que engorda também, não é? Então, tem gente que quer melhorar do sono, quando a gente não dorme direito, acaba que a gente também engorda, né? Tem gente querendo melhorar, regular hormônios, tem gente querendo melhorar a parte digestiva, porque a gente nem falou aqui. Então, como é que o nervo vago ajuda a melhora da sua digestão, a melhora da liberação do ácido clorídrico, a melhora da motilidade intestinal? Porque quando você está estressado, a maior parte das pessoas fica com prisão de ventre, né? A maior parte, né? Mas tem gente que não fica só com prisão de ventre, tem aquela síndrome do intestino irritável, né? Fica partes com prisão de ventre ou então partes diarreica. Então, tudo isso a gente regula. Porque quando a gente trabalha o sistema nervoso autônomo, gente e amiga, tenho que falar para você, amiga, e para o pessoal que está me ouvindo, é, a gente está trabalhando com as nossas emoções que estão lá registradas. E essas emoções não precisam ser só de agora, não. A gente trabalha com emoções mesmo antes de nós nascermos. Já foi comprovado que a gente traz da nossa ancestralidade e a gente traz as emoções de 72 dias antes da gente ser, né, feita, né, dos nossos pais engravidarem de nós, entendeu? Então, Entendi. tudo isso aí fica na memória do sistema nervoso, entendeu? Que E aí, com bacana. essa memória, a gente vai continuando repetindo isso, justamente porque o sistema nervoso autônomo, ou mente inconsciente ou subconsciente, fica programado. É um programa de computador. É 95% da nossa vida. Então, a partir do momento que você vai sentindo, você vê assim,
você um dia bota assim na sua cabeça, eu quero emagrecer, vou fazer lá o Reset 35 mais com aquela doutora famosa, Tâmara, e vou lá me inscrever nesse Reset 35 mais. Ótimo, a pessoa quer. Mas aí depois Tâmara diz assim, poxa, fulana, você até que emagreceu, mas depois você voltou esse peso todo de novo, ou então aquela pessoa que fez o Reset 35 mais e disse assim, poxa, eu não estou conseguindo. Por que você acha que é? Porque lá no seu subconsciente você tem um botão que quer que você fique gorda, entendeu? E por que quer que você fique gorda? Porque você precisava ser gorda para seus pais te enxergarem. Porque você precisava ser gorda para poder chamar a atenção das pessoas. Porque qual é o gordinho que não chama atenção quando entra no recinto? O mesmo se dá para o anoréxico. Quem tem anorexia não quer ser visto. Quem é que vê um anorexo? Quase ninguém, né? Então, tudo isso fica lá registrado no sistema nervoso autônomo. São as emoções inconscientes. Entendi, amiga. Então, o que é que acontece, gente? O excesso de peso, né? A obesidade, ela muitas vezes. Eu vejo isso principalmente assim, nas pessoas que fazem dieta, fazem atividade física, faz tudo direitinho. Mas essa pessoa não consegue emagrecer. Ou ela até emagrece, mas depois ela tem um reganho de Isso, peso, né? Ela, isso. tipo. E outra coisa, às vezes a pessoa chega naquela fase, tipo assim, tá perdendo peso, tá perdendo peso. Mas chega uma hora que do nada ela começa a Stagna. fazer tudo errado. Ela começa, tipo assim, largar a dieta de mão, não faz mais atividade física. Aí Isso, diz assim, poxa, você tava indo tão bem, né? Mas é como se isso. É um tivesse, minha programa amiga, de tipo assim, autossabotagem. exatamente, é um programa que a pessoa tem, eu digo assim, né, no cérebro, No que inconsciente. no No inconsciente, inconsciente. que faz com que ela volte a esse excesso de peso. Por Isso. quê, gente? A obesidade, a gordura, na verdade, ela, muitas vezes, ela, digamos assim, serve para alguma coisa, né, amiga? Por exemplo, serve para você, digamos, Se aparecer aquecer, mais. aparecer mais, se aquecer, dar energia, entendeu? Então, na verdade, é a lente que aquela pessoa utiliza. Normalmente, a maior parte das vezes, são pessoas, de acordo com os estudos, que têm uma certa carência. Uma carência que está ali embutida, ou seja, na comida que a pessoa vai comer, ou então, às vezes, a pessoa não come. Eu mesma tenho uma prima que ela não come, mas ela é acima do peso. Ela não come quase nada. Mas aí você vai ver o histórico dessa minha prima. A mãe dela morreu quando ela era pequena. Ela foi criada por minha mãe. Ela passava de casa em casa, na casa das tias todas. Ela não tinha uma casa só para ela. Então, é aquela carência que a pessoa vai ali no seu subconsciente, né? Guardando e vai ficando em forma de gordura, porque ela queria ser vista, né? Pela família. E também com uma manutenção do simpático, do sistema nervoso da luta ou da fuga. Porque todas as emoções de estresse, você que são carência, culpa, vergonha, mágoa, raiva, medo, tudo isso significa que a pessoa está em estado de simpaticotonia, no estado de estresse, de luta ou fuga. Amiga, Entendeu? eu posso dizer que essas emoções que você falou, elas favorecem o ganho de peso, porque essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Quais Isso, são as emoções que fazem com que a gente ganhe peso? Então, ansiedade, né? Isso sim. que você... Ansiedade, medo, raiva, culpa, vergonha, que mais? Angústia, todas as emoções abaixo de 200 Hz, porque existe uma escala vibracional de um médico chamado David Hawkins que mostra todas as emoções e a frequência, porque nós somos seres energéticos, somos seres elétricos e cada emoção tem uma eletricidade, né? Tem uma vibração, né? Então a gente mede, é medido em hertz, né? E aí, essas emoções de baixa vibração, menores do que 200 Hz, elas são consideradas emoções do estresse. E as emoções do estresse são emoções da luta ou da fuga, do desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, porque se você ficar o tempo inteiro em cronicidade com isso, então seu nervo vago não funciona. Entendi, perfeito. E me conte uma coisa, então assim, a gente pode dizer que a ansiedade, o medo e o estresse
eles alteram, digamos assim, o funcionamento do nervo vago. E Sim, isso faz com que a gente produza menos serotonina no corpo. E sim, faz com que a gente aumente a vontade de comer doce, aumente a vontade de comer sim, alimentos gostosos, tipo lasanha, pizza, sim, hambúrguer. sim, E como esses sim, alimentos são calóricos e também como eles alteram a flora intestinal, você vai ter aí sim. um Mas ganho de ele é. peso. Uhum. Menina, para você ver, né, minha gente, que você, gatíssima, precisa cuidar das suas emoções, além da sua alimentação. E Você isso precisa tem, cuidar das andam suas junto. emoções para que você perca peso. Perder não, né? Isso. Que quem perde quer achar. Eliminar peso de uma forma eficiente e para você evitar o reganho de peso. Né? Então, Inclusive, para você amiga, ver como é importante. Pode falar, amiga. quando você começa a estimular o nervo vago, eu digo isso por conta própria. Sim. Porque, gente, eu tô falando aqui, eu estudei, me especializei bastante no nervo vago, porque eu era uma pessoa cheia de dores, só gostava de comer coisa doce. Nunca tive sobrepeso. Nunca tive. Meu problema maior era realmente dor crônica. E aí, depois que eu descobri o sistema nervoso autônomo, por isso que eu fui. Na verdade, foi uma história Estudar, né? longa, né? Foi uma história longa porque eu comecei com a leitura biológica, sempre fui osteopata tal, e aí eu fui procurar saber a respeito da doença de pele de minha filha, quando ela nasceu, tal, 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 e aí daí eu fui gostando, fui vendo essa parte da mente subconsciente, e aí fui ver que era o sistema nervoso autônomo. Então, quando eu descobri o sistema nervoso autônomo, que eu comecei a estimulá-lo diariamente, e por isso que eu comecei a fazer esses cursos online, porque você vai lá no meu consultório, faz hoje a sua sessão, melhora pra caramba, ou então faz o seu tratamento uma vez por semana, chegou no ponto ótimo, e aí depois você chega em casa e não faz mais nada para estimular seu nervo vago, a tendência é voltar o disco para o passado. A tendência é você voltar ao que você estava. Claro que não igual, né? Melhorzinho, mas não fica, não vai promovendo o seu ganho, né? Diariamente. E aí, quando você começa a estimular o seu nervo vago através de meditação, que é o meu caso que eu faço, através de bioaterramento, tá fazendo zoada aqui, né? Tá, mas pode Através ir de boa. Tá dando perfeitamente para te ouvir, gata. através de bioaterramento, através de meditação, através de EFT, que eu faço também direto, que é Emotional Freedom Techniques, são técnicas que vai batendo no corpo, porque você tem que estimular através do corpo, porque o sistema nervoso autônomo não é o corpo, você não pode estar só falando, porque se você fala somente, você só está estimulando aqui a parte mental, que é os 5%, mas o sistema nervoso é 95%, o sistema nervoso autônomo. O nervo vago se estimula através do corpo, do contato corporal com técnicas corporais. Então, quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu disse assim, bom, eu vou fazer agora os cursos em cima dessas questões para as pessoas manterem o que elas ganharam dentro do consultório. E é o que eu faço todo dia. Então, quando eu comecei a trabalhar meu sistema nervoso autônomo, as dores que eu tinha Diminuindo. acabaram. Acabaram. E outra, eu gostava muito de comer doces. Não fiquei mais gostando de comer doces. Entendeu? Eu nunca fui assim de ficar atacando a geladeira, mas se eu fosse para o aniversário, eu só gostava de comer doce. Eu vou para o aniversário, nem tomo, nem como doce, não tenho Tipo, vontade. nem aí tá chegando, né? Porque regulou a microbiota através do nervo vago, através das minhas emoções. Então, eu não preciso pegar serotonina externa para colocar para dentro, porque quando você estimula o nervo vago, você está estimulando bactérias boas no seu intestino. Perfeito. E através da alimentação, rica em fibra, com Isso, alimentos mais claro. Não, eu estou falando naturais. da minha parte. Estou falando Sim, da minha sim. parte. Aí, claro que juntando com a nutrição, juntando com todas a sua expertise, poxa, maravilha. É integrado, por isso que é um trabalho integrativo. Eu faço as minhas técnicas integrativas, que também eu faço ozônio, terapia, faço manta de LED, vermelho e infravermelho, porque essa manta já foi comprovada que aumenta as bactérias boas, que aumenta a mitogênese da energia mais para o nosso corpo. A mitocôndria é nossa energia, nossa moeda energética. E eu coloco aquele capacete também Sim, o de capacete de LED. LED. Aham. Exatamente. Aí eu faço essa estimulação do cérebro e do intestino e estimulo o nervo vago também junto. Então eu faço uma série de coisas, né? Entendi. Perfeito. Gente, e é por isso, na verdade, que
eu, né, chamei Maria Eugênia aqui para trabalhar com você dessa questão das emoções, porque não tem como a gente emagrecer sem tratar as emoções. Porque muitas vezes você tá lá fazendo a dieta, fazendo atividade física, mas você é uma pessoa que está estressada, ansiosa, está com algum problema, e está passando por alguns desafios na vida. Tem alguns Sim, traumas, né, amiga, que ainda não foram, entre aspas, solucionados, né? solucionados, é. E dessa forma você vai estar ali revivendo aquele conflito o tempo todo. E dessa forma você Inconscientemente. emagrece, engorda. O pior de tudo é Culpa que é sua. inconscientemente. É, Exatamente. É tudo no subconsciente. no subconsciente, exatamente. Gente, perfeito. Quem foi que falou aqui? Dinda Paty falou, aliás, emoções e alimentação é um processo bastante desafiador. Com certeza, minha gata. Por isso que emagrecer não é tão fácil, né? Por isso que as pessoas, muitas vezes, que tomam canetas emagrecedoras, elas emagrecem. Mas quando Depois para de tomar volta. caneta, ela volta a engordar tudo de novo. Primeiro, porque vai ter aquele fator que impedir ela de comer, né? Os hormônios ela não vai ter mais. Fora que ela não se reeducou e fora que ela não estimulou o nervo vago, né? Então, é o que eu Isso. sempre digo, gente, as canetas emagrecedoras, elas, na verdade, tipo assim, é uma grande oportunidade que você tem para você regular, né, o seu nervo vago, o seu sistema nervoso parasimpático. É uma forma que você tem para poder melhorar sua alimentação, bom, fazer atividade física, entendeu? O tempo que você está tendo para poder fazer isso. Agora, você toma caneta e, tipo assim, só toma caneta e tchau. E É, depois suspende de uma forma abrupta. E dessa forma, você depois vai ter o reganho de peso de novo. E outra coisa, isso. amiga, também tem gente, sabe o quê? Que não responde bem ao uso das canetas. Eu tenho alguns pacientes, minha filha, que tomam as canetas, mas não respondem bem ao uso da caneta. Não Muitas vezes pode respondem ser aquela como? pessoa que não é responsiva, né? A gente já sabe que o estrogênio, ele também contribui para que a pessoa tenha uma afinidade maior para emagrecer. Então, aquela pessoa que, a mulher na menopausa, por exemplo, ela vai ter uma resposta menor com o uso da Sim, caneta do que uma pessoa que não tá na segmento. menopausa. Porque Sim, o estrogênio, ele tem uma afinidade pelo GLP-1. Então, se você está na sim, menopausa, você também vai ter mais dificuldade de emagrecer com a caneta sim. emagrecedora. Mas também, essa pessoa que também não responde bem, de repente, minha amiga, ela também pode ter esse sistema nervoso autônomo, na Com verdade, o nervo vago, certeza. pouco Com ativo. certeza, exatamente, porque você tem que ativar. Olha, qualquer tratamento que você vá fazer, seja ele nutricional ou medicamentoso, qualquer medicina, se você não equilibra o seu sistema nervoso autônomo, você tem mais chances de não ter êxito neles. Entendi. Ô, amiga, vem cá. E qual é o sinal mais comum de que o nervo vago não está funcionando bem? A gente tem como saber Insônia, isso? tem. Olha, quando Hum, você tem insônia, você- quando você tem baixa testosterona livre, quando você tem fadiga constante, quando você tem ansiedade, quando você não vai ao banheiro direito, quando você vive com dores crônicas, quando você tem imunidade o tempo inteiro caindo, tá gripado, o tempo tá inteiro tá gripado com o alguma tempo doença, o inteiro, tempo o inteiro tempo tá com inteiro tá doente, alergia. exatamente. Você está com o nervo vago baixo, porque ele faz parte daquele sistema, ó, psiconeuroendócrino imunologia. Então, alterações hormonais, alterações da imunidade, já sabe que o sistema nervoso autônomo dessa pessoa não está em equilíbrio perfeito. Então, Entendi. tudo isso são sinais de que seu nervo vago está Não realmente está ruim. funcionando bem. Não E está bem. amiga, vem cá, tem alguma técnica, algum exercício que você possa ensinar pra gente, um exercício assim rápido, né? Que a gente possa fazer em casa e que contribua para poder regular esse nervo vago? Tem, sim, tem vários exercícios. Olha, na outra vez eu te passei, eu não vou passar tempo aqui explicando da respiração. A respiração é uma coisa fácil de fazer, para poder fazer outro aqui. É uma Sim. coisa fácil que você pode fazer, não é? Só que você tem que saber que você tem que puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca, como se fosse bocejando. E o seu tempo expiratório, quando você está soltando o ar pela boca, tem que ser maior do que o tempo que você puxou o ar. Certo? Puxou o Hum, ar, soltou o ar, tem que ser maior. E outro detalhe, quando você faz essa respiração, na hora que você puxa o ar, você tem que crescer a barriga, porque o diafragma ele tem que descer para fazer a massagem nas vísceras. Quando você solta o ar, a barriga tem que murchar.
Então é outra coisa que as pessoas fazem muito errado. A gente tem que voltar a respirar igual menino pequeno. Já viu? Bebezinho. Sim. Bebezinho respira com a barriga assim, ó. Puxa o ar, a barriga sobe. Solta o ar, a barriga desce. Então, a respiração consciente diafragmática é o primeiro exercício que estimula o nervo vago. O segundo exercício, um exercício legal aqui que eu gosto de fazer, até porque assim, ó, como o nervo vago sai por aqui, por essa região aqui do nosso crânio, tá dando para ver aqui? Sim, aqui atrás, Bem na, aqui tipo na atrás. nuca. É isso, saiu do osso, vem aqui para a parte mole um pouquinho. Aí você Sim. pode pegar 3 dedinhos aqui, bota aqui, e aí com esses 3 dedinhos você vai fazendo isso, ó, rodando o pescoço, ó, e passando por aqui. Não, ó, você vai Ah, entendi. deslizando Pega os aqui dedos, atrás. ó, rodando o pescoço, vai deslizando até a traqueia, aqui. Aí depois vem para baixo, mais um pouquinho, ó, vai, ó, isso. Aí você vai sentindo até o ombro, tá? Aqui assim. Porque no ombro o nervo vago também passa por aqui. Aí o que quer dizer? Você faz esse exercício dos dois lados, você está liberando essa regiãozinha aqui por onde ele sai. E aí ele já vai fazer a função melhor. Outra coisa legal é você fazer isso assim, ó, mobilizar a traqueia aqui, por onde passa a laringe, faringe, né? Esôfago, ó. Porque ele está inervando tudo isso aqui pela frente. A outra coisa boa é você fazer isso, ó. Hum, Tudo que você vai, ó, tá vendo aqui? Você pode pegar gelo, colocar nessa região, gelo, colocar nessa região, que o nervo vago ama gelo também. Pode, vai tomar banho normal, no final do banho, uma ducha fria também. Pode pegar de manhã, tá escovando os dentes, aí escovando os dentes, depois pega a cerda da escova de dente e toca lá atrás onde tem as amígdalas, de um lado e do tipo lá outro. atrás, no céu da boca, lá atrás. Lá atrás, para poder fazer o reflexo nauseoso. Ó. Isso, você tem que fazer isso. Quando você passa por algum momento muito de estresse, que a respiração não deu conta, faz essa manobra aí. Mesmo que não tenha escova na mão, pode botar até o dedo mesmo, de um lado e do outro, porque tem 2 nervos vagos, viu? De um lado e do outro. Faz para fazer o reflexo nauseoso. Gargareja, fazendo um rum. O nervo vago adora isso. Ó. Ó, respira. Passa um minutinho fazendo fica cantarolando uma música que você gosta, mas fazendo isso, ó. Tá vendo? Você Entendi. tá estimulando as cordas vocais, que é por onde o nervo vago também passa. Então tem vários exercícios que estão lá no curso online, né? Também na minha plataforma lá, que você pode estar estimulando todo dia. Coisinhas Perfeito. fáceis. Hum? Exatamente. Não, perfeito. Não, amiga, você é É. maravilhosa, A né? questão é E você fazer todo dia. Você tira 5 exatamente. minutinhos do seu dia, assim que você acorda e quando você vai dormir. Porque são os 2 momentos onde a nossa mente subconsciente está receptiva para qualquer tipo de informação. Por isso que não é legal ficar assistindo filme de terror, coisas ruins na hora que dorme, e nem legal na hora que acorda já pegar o celular. Entendi. Tem que fazer a Perfeito. oração, meditação, essas coisas. Entendi. Para você poder, digamos assim, estimular o seu nervo vago. Amiga, outra É, coisa, essa questão que a galera fica fazendo banheira de gelo, essas coisas, tudo isso também é para estimular o nervo vago, é? também. Aqui, outra coisa legal para estimular o nervo vago, sim. É o método Wim Hof. Na orelha também, ó. Pode pegar o dedinho na orelha. Tem a concha de baixo e você vem na concha de cima e faz circulares, uma massagenzinha nessa região de baixo, frente, atrás. Tudo que você pegar na orelha, faz assim na orelha, massageia assim. Tudo isso está estimulando o nervo vago. Aqui essas fibras deles são as mais superficiais, é onde a gente tem mais acesso a ele. Entendi. Porque é aqui o nervo vago, o ramo auricular. Então, Entendi. não é por falta de manobra.
Com certeza. Então, vocês aqui, ó, vocês viram que o quê, minha gente? Que não adianta, né, só fazer dieta. Não É a adianta só fazer atividade física. consistência. Você precisa equilibrar as suas emoções para você conseguir emagrecer. E é tudo isso aí que você vai ter no Reset 35+, que é esse programa de emagrecimento, né, voltado para mulheres acima de 35 anos, onde a gente percebe que já começa alterações hormonais e que acabam, né, amiga, repercutindo no nervo vago. Sim. Então, Maria Eugênia também está lá no Reset 35+. Maria Eugênia faz uma aula com a gente, sendo que no Reset, gente, a gente tem, são 6 semanas, tá? São 45 dias, né? O objetivo é de você perder até 10 quilos em 45 dias. Vai ter gente que vai perder mais, vai ter gente que vai perder menos, porque depende do metabolismo de cada um. Mas o mais importante do Reset, eu acho que são o quê? Eu acredito que são as aulas, né, que a gente faz toda semana, uma vez por semana. Aulas que duram aí 1 hora e meia. Isso aqui que Maria Eugênia fez foi um spoiler para vocês, tá? Mas lá no Reset 35+, vai ter muito mais. Eu digo assim, exercícios, né? E você vai ter 1 hora e meia com ela para que você possa retirar suas dúvidas, tá? A gente vai falar sobre suplemento para emagrecer. A gente vai falar sobre como é que a gente pode viajar e mesmo assim continuar emagrecendo. Você também vai ter acesso a um programa online com um personal, tá certo? Que é o John Aguiar. Que você pode fazer exercício físico em casa, no trabalho, na academia também, porque não precisa de equipamento, só precisa do peso do seu próprio corpo, tá? Você também vai ter lista de compras, tabela de substituição, vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp para que você possa ter acesso comigo todos os dias, onde você vai tirar suas dúvidas, tá? O link tá na bio, né? O Reset 35+, começou, minha gente, desde segunda-feira. As inscrições, elas vão acabar, tá certo? São temporárias, porque sou eu sozinha para dar conta, né, do Reset. Então, assim, sou eu que tô ali o dia todo com vocês. Então, assim, eu não dou conta, né, tipo assim, de muitas pessoas. Então, por isso que as vagas são limitadas, tá? Mas o acesso ao Reset 35+, tá na minha bio, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Quero agradecer demais a Maria Eugênia por ter aceitado esse convite para essa live Eu hoje, que minha quero, minha gatíssima, amiga. Agradecer para falar a demais a você, respeito, você é sempre né, maravilhosa. de nervo Gente, vago. façam aí o Reset 35+, que é maravilhoso. Quero também que vocês sigam a Maria Eugênia para que vocês possam conhecer melhor o trabalho dela, tá? Ela tem diversos programas online também que vocês podem fazer. De repente, você Inclusive tem um agora, viu, trauma. amiga? Pode falar, amiga. Desculpa. Pode Inclusive falar, minha agora filha. eu coloquei para funcionar novamente minha outra conta do Instagram, que é arroba Aquela antiga? movimente, M-O-V-V-mente, que lá eu vou passar exercícios que não tem relação assim direta com o nervo vago, mas vai ter também exercícios para o nervo vago, mas exercícios para quem tem dores também, né? Dores físicas, para melhorar a mobilidade, melhorar as dores. Então fazer uma associação, um conjunto, né, de contas para pegar tanto no corpo físico quanto na parte emocional do sistema nervoso autônomo. Então é muito interessante também Perfeito. vocês irem lá. Amei. Então, minha gente, o Reset 35+, é isso aí. A gente trabalha com o corpo, com a mente, tá certo? Estimula o nervo vago para que a gente possa ter mais saciedade, controlar a nossa Isso. ansiedade e dessa forma Isso. você conseguir emagrecer, tá? Então, a gente quer agradecer muito. Já vai dar 1 hora de live. Quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui. Amiga, quero Eu agradecer também agradeço. demais você ter aceito o meu convite, Agradeço também, tá? amiga, você, E pelo Maria convite. Eugênia também, gente, está lá no Reset 35+, tá certo? Então, se você deseja eliminar até 10 quilos em 45 dias, tá? Desinchar, diminuir retenção de líquido, se ver melhor no espelho, né? Se ver na sua nova versão. De repente, você engordou porque você engravidou, porque você passou por um estresse, passou por um transtorno de estresse pós-traumático, enfim, passou pelos estresses da vida. E você ainda não conseguiu se encontrar, né? O Reset 35+, pode ser um programa que vai te ajudar a você alcançar a sua nova versão, que é a sua melhor versão, tá? Então, quero Exatamente. agradecer a todos aqui. Dinda está parabenizando a gente. Obrigada, gatíssima, por você estar aqui, Obrigada também. tá? A live, minha gente, vai ficar gravada, tá certo? Porque eu sei que essa live, tipo assim, é uma live que a gente precisa ouvir outras vezes para que a gente possa aprender mais a respeito do nervo vago, né? Então, quero agradecer muito. Então, minha gente, Gente, querem ainda tirar... tem meu livro, viu? Me esqueci. Ainda Pode tem meu falar do seu livro, livro, que está no gatíssima. Clube dos Autores, que é sobre o nervo vago. É. Mas Tá lá lá, no meu tá lá no Instagram, seu Instagram, lá amiga? no meu Instagram, arroba doutora Maria Eugênia Vieira, tem tudo lá no link da bio. Massa, deixa eu só botar aqui o seu arroba doutora Maria Eugênia Eugênia Vieira. Vieira.
Arrasou. Então, minha gente, vocês sigam a Maria Eugênia para que vocês possam ter acesso a todo esse conteúdo a respeito de emoções, né, no corpo, seja para dor, se você tem fibromialgia, por exemplo, artrose, dor Isso, muito crônica, paciente com você tem que tomar fibromialgia. remédio, né, amiga, a vida toda, você É, precisa regular o seu não, dente do lado, né, gata? melhora muito, muito, muito mesmo. Arrasou demais. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Amiga, muito gente. Boa obrigada. noite. Muito grata também, amiga. A live Adorei. vai ficar gravada, meu povo. Beijo para todo mundo e até amanhã, que amanhã tem Beijo, live de novo, gente. viu, Boa gente? noite. Muito grata. Inclusive, minha gente, amanhã a gente vai ter live com a ginecologista Grace. Vamos falar a respeito de SOMP, que é a antiga síndrome do ovário policístico, né? A gente vai falar sobre síndrome, a síndrome endócrina, né? Poliendócrina, né? Que mudou o nome agora. Então, a gente vai saber por que quem tem SOMP não consegue emagrecer, por que a resistência à insulina, né? Não melhora com relação para quem tem SOMP, né? Que é o grande desafio que para quem tem SOMP é melhorar essa resistência à insulina, né, minha gente? Que Então, é isso tem aí, tudo relação aí com o sistema nervoso autônomo, viu, gente? né, menino? Endometriose, SOP, resistência à insulina, tudo vai ter lá no meu curso lá do Reset Nervado. Ótimo, perfeito, amiga. Perfeito. Vamos nessa, meu povo. Muito obrigada, minha gente. Boa noite. Então, sigam a Boa Maria Eugênia para que vocês noite. possam ver todos os livros dela, todos os cursos que ela faz, que ela é maravilhosa, viu? Idem. Beijo, meu Beijo. povo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Obrigada.